A Advocacia Geral da União vai montar força-tarefa para acompanhar a situação dos indígenas abandonados em território Yanomami. Americanas pede recuperação judicial nos Estados Unidos. Vídeos mostram que recuo de policiais militares facilitou invasões em Brasília no último dia 8. Tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, com 270 mortes, completa 4 anos sem punição de ninguém. Estados Unidos anuncia o envio de 31 tanques de guerra para a Ucrânia. Onda de frio causa estragos no Japão e turistas aproveitam o cenário para se divertir. Excesso do uso de telas como de celular ou computador aumenta os casos de miopia em crianças. E no aniversário de 469 anos de São Paulo, o momento é para circular pelos locais mais frequentados da cidade. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, disse que os indígenas foram abandonados à própria sorte durante os governos anteriores e que agora a pasta terá um grupo especial destinado à proteção e defesa dos povos originários. O território Yanomami, maior reserva indígena do Brasil, vive uma crise sanitária e de segurança alimentar sem precedentes. Pelo menos 570 crianças morreram de fome, desnutrição e contaminação pelo mercúrio só no ano passado. O número de garimpeiros no local também aumentou em 2022, passando da casa dos 20 mil, quase o tamanho da população de 28 mil, que é dos povos originários na região. O atual governo espera instituir um grupo especial, constituído por procuradores de todo o Brasil, que atuarão na proteção e defesa dos povos indígenas, não só dos Yanomamis. A Procuradora Federal Mariana Cirne vai chefiar a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. Ela também terá a missão de cuidar da criação do Grupo para a Defesa dos Povos Indígenas. Cirne também disse que haverá uma virada na atuação da AGU no Supremo Tribunal Federal em relação à pauta ambiental e sobre o clima, com o objetivo de mostrar que essa nova gestão vem com uma outra perspectiva sobre esses temas. A Advocacia Geral da União afirmou que vai preparar uma ação penal de dano moral coletivo. O alvo da ação serão os participantes das manifestações do dia 8 de janeiro. O dano moral coletivo é uma categoria autônoma de dano e se caracteriza por lesão grave, injusta e intolerável a valores e a interesses fundamentais da sociedade, independentemente da comprovação de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Dessa forma, os procuradores entendem que a participação e a invasão do prédio dos três poderes possam ser considerados uma prática de dano moral coletivo, principalmente pela lesão intolerável aos valores fundamentais da sociedade, ferindo dessa forma a Constituição. Além dessa nova ação que será preparada, a Advocacia Geral da União já atua em um processo que pediu o bloqueio de mais de 18 milhões de reais de bens dos manifestantes que participaram do ato. Segundo informação passada pelo ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, esse valor é estimado e pode ser elevado no decorrer das investigações. A Advocacia Geral da União assegurou ainda que todos os agentes públicos e pessoas privadas que participaram do evento, até mesmo intelectualmente, serão responsabilizados. No dia de ontem, a AGU solicitou à Justiça o bloqueio das contas bancárias de 40 pessoas presas em flagrante no dia dos atos. O primeiro pedido, ajuizado no dia 11 de janeiro, teve como alvo pessoas e empresas que pagaram pelo fretamento de ônibus para as manifestações.
O Congresso e o STF serão reabertos com o maior esquema de segurança do período democrático. A abertura do ano legislativo e judiciário no dia 1º de fevereiro contará com uma operação de segurança máxima para proteger os prédios dos 3 poderes. O interventor federal da área de segurança no Distrito Federal, Ricardo Capelli, garantiu aos parlamentares e aos ministros do Supremo Tribunal Federal que vai deixar todo o plano testado e validado com as áreas de segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou hoje para o Uruguai após o fim da reunião com a cúpula da CELAC. Lula aproveitou a passagem no país vizinho para visitar o velho amigo e também ex-presidente da Uruguai, José Mujica. O atual presidente da Argentina, Lacalle Pou, compareceu à cerimônia de posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro, assim como o ex-presidente José Mujica, amigo pessoal do petista. Lula chegou à residência presidencial em Montevidéu por volta do 12h30, horário de Brasília. Ele estava acompanhado da primeira-dama Janja. Eles foram recebidos pelo presidente do Uruguai e a vice-presidente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também acompanha o encontro, assim como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim. O presidente uruguaio, Lacalle Pou, deu as boas-vindas ao mandatário brasileiro e disse que durante o encontro com Lula que vai discutir os assuntos de interesse das duas nações. O presidente Lula disse que tem orgulho de ter o Uruguai como parceiro comercial. Disse também que o Brasil, por ter uma economia mais forte do que os vizinhos, deve cuidar melhor dos demais países da América do Sul. Lula disse ainda que os desejos do presidente uruguaio são justos. Quero dizer ao presidente e à imprensa uruguaia. Quero dizer ao presidente, assim como à prensa uruguaia, que o que nos reclama o presidente Lacalle são mais que justos. São mais que justos. Primeiro, porque o papel de um presidente é defender os interesses do seu país. Primeiramente, porque o rol de um presidente é, sobretudo, defender a seu país. Os interesses da sua economia, os interesses do seu povo. A los interesses de sua economia e de seu povo. Segundo, porque é justo querer produzir mais e querer vender mais. E segundo, porque é justo produzir mais e querer vender mais. E por isso é importante se abrir o quanto mais possível para o mundo dos negócios. Essa foi a primeira viagem oficial de Lula desde a posse. Ontem ele esteve em Buenos Aires, na Argentina, para discutir a criação de uma moeda comum entre os países da América do Sul para transações comerciais, além do uso do BNDES para obras no exterior. No pacote, até agora estão 3 itens principais. A retomada de obras de infraestrutura que interligam ou beneficiam o Brasil e o Uruguai, como pontes, ferrovias e hidrovias, retorno das contribuições do Brasil para um fundo de fomento a projetos dentro do bloco e a promessa que o Brasil não deverá mais fazer reduções unilaterais de tarifas de importação de produtos de fora do bloco. Carros apreendidos explodiram no pátio da unidade de elite da Polícia de Mato Grosso do Sul, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os bombeiros foram acionados para evitar que o fogo se espalhasse. Confira a reportagem de Wellington Pael com imagens exclusivas do repórter cinematográfico Diógenes Fernandes, da RIT TV. Eram por volta de 2h15 da tarde desta quarta-feira, quando um barulho de explosão foi ouvido no local onde ficam os veículos apreendidos. O fogo começou em um veículo e atingiu outros 2 que ficaram completamente destruídos. Os carros estavam apreendidos porque foram utilizados para contrabando e descaminho de produtos vindos do Paraguai. O pátio onde ocorreu a explosão é compartilhado com o DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, uma polícia de elite de Mato Grosso do Sul, e a DEFRON, delegacia especializada em repressão aos crimes de fronteira. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A explosão provocou uma extensa nuvem preta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar o incêndio, já que o local onde os carros pegaram fogo é próximo ao pátio, onde ficam os helicópteros utilizados nas operações do DOF. Além disso, a região é bastante povoada com conjuntos residenciais e várias empresas. De acordo com este advogado e promotor de justiça aposentado,
Ainda existe muita burocracia na legislação brasileira em relação ao tempo de liberação ou destinação de veículos apreendidos e a permanência por um longo tempo nos pátios de unidades da segurança pública. Expostos a altas temperaturas, aumentam o risco de explosões como a de hoje. Considerando que, nesse caso, esse tipo de crime é de competência da Justiça Federal, ele teria que ter sido imediatamente recolhido pela Polícia Federal, por exemplo, ou até mesmo pela Receita Federal, uma vez que haviam mercadorias de procedência estrangeira nesses veículos. Bom, nessas condições, a burocracia acaba por retardar, demorar para que esses veículos sejam levados para os seus respectivos lugares, né, onde eles deveriam efetivamente ficar. E aí, sujeitas a esse tipo de situação. Uma perícia está sendo feita no local para determinar a causa do incêndio. A hipótese mais provável é de que o primeiro carro que pegou fogo e depois explodiu estivesse com uma carga de isqueiros apreendidos no interior. E veja a seguir, Americanas pede recuperação judicial nos Estados Unidos. E ainda, a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, com 270 mortes, completa 4 anos sem punição de ninguém. A maior tragédia ambiental brasileira completou hoje 4 anos. O saldo do rompimento da barreira de Brumadinho é revoltante. 270 mortes, 3 desaparecidos e nenhuma punição à empresa responsável pela barragem. Brumadinho, barragem Córrego do Feijão, dia 25 de janeiro de 2019. Nosso amigo, gente! Além da justiça, familiares de 3 vítimas aguardam há 4 anos a chance de se despedir. Os bombeiros mantêm as buscas diárias pelos desaparecidos. E próximo do dia da prescrição da ação que envolve a Vale, a Justiça Federal aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas e as empresas Vale e Tuvisud. Os envolvidos foram denunciados por homicídio qualificado e crimes ambientais contra a fauna, flora e por poluição. Mais de 1.400 dias após o rompimento, os projetos previstos em acordos assinados ainda em 2019 com o Ministério Público, como a construção de uma nova estação de captação de água no Rio Paraopeba e a entrega da obra em setembro de 2020, não aconteceram. Dessa forma, a recomendação de não utilização da água bruta do Rio Paraopeba para qualquer fim entre Brumadinho e Pompéu permanece. A pesca de espécies nativas também segue proibida em toda a bacia. De acordo com a vice-presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem, a impunidade é um dos principais temores de quem perdeu um ente querido na tragédia. No próximo mês, o acordo de mais de 37 bilhões de reais firmado entre o governo do estado de Minas Gerais, a Vale e as instituições de justiça para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem completa 2 anos. Até o momento, cerca de 23 bilhões de reais foram desembolsados pela empresa, em valores corrigidos pela inflação, o equivalente a 58% do total. A tragédia ficará para sempre na memória do brasileiro e principalmente das famílias, já que 270 pessoas perderam a vida por conta de uma irresponsabilidade da Vale. Irresponsabilidade essa provada a partir das investigações que concluíram que a realização de perfurações verticais foi o gatilho para a liquefação. Isso provocou o rompimento da estrutura que já estava frágil. A Americanas pediu hoje aos Estados Unidos a extensão dos efeitos do pedido de recuperação judicial entregue no Brasil.
O principal objetivo é a suspensão do pagamento aos credores. A empresa também entregou na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro a lista dos quase 8 mil devedores, que têm mais de 41 bilhões de reais para receber. Os bancos são os maiores credores e nesta briga não faltam golpes. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão a favor da Americanas e manteve o bloqueio de 1 bilhão e 200 milhões de reais, valor que seria destinado ao banco BTG Pactual. No mercado financeiro, enquanto operadores monitoram a visita do presidente Lula ao Uruguai e a entrada de recursos estrangeiros no país, o dólar terminou esta quarta-feira no menor nível em quase 3 meses, com uma queda de 1,22%, cotada em R$ 5,08 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,10% aos 114.270 pontos. O novo piso salarial do INSS começou a ser pago hoje, mas em São Paulo, por causa do feriado, os beneficiários passarão a receber a partir de amanhã. As aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social de todo o país já passam a ser pagas com o piso reajustado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o valor com o novo piso agora é de R$ 1.302. Esse é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2023. A exceção é para os segurados que moram em São Paulo, que começam a receber na quinta-feira, por causa do fechamento dos bancos neste feriado de aniversário da cidade. São 37 milhões de segurados no país que vão receber até o dia 7 de fevereiro com um novo reajuste. Segundo o INSS, os depósitos devem seguir a mesma sequência de anos anteriores, de acordo com o cronograma do INSS. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro, com reajuste de 5,93%, baseado no INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2022. Com o índice, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, passou de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Mas quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado vai ter a correção proporcional à inflação acumulada do mês de início do benefício até dezembro. A adoção do trabalho remoto total ou parcialmente caiu em 2022 com a flexibilização das restrições relacionadas à pandemia, mas está longe de voltar aos níveis verificados antes da crise sanitária. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o percentual de empresas que adotam o sistema de home office passou de 58% em 2021 para 33% em 2022 e que 34% dos trabalhadores prestam serviço de forma remota ou semipresencial. Eram 55% um ano antes. Os números fazem parte de um trabalho dos pesquisadores com base nas sondagens empresariais e do consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas entre outubro de 2021 e 2022. De acordo com os responsáveis pelas sondagens, as empresas esperavam, a partir da normalização dos negócios, que o modelo de trabalho remoto diminuísse significativamente, o que efetivamente não aconteceu. A indústria é o setor com maior percentual de empresas com algum funcionário que trabalha remotamente pelo menos uma vez por semana, com 49% das companhias adotando o sistema. Nos serviços, são 40%. No varejo e na construção, os números giraram em torno de 10%. O índice de confiança do consumidor recuou 2,2 pontos em janeiro, chegando a 58,8 pontos. Os dados indicaram que a confiança dos consumidores abriu o ano de 2023 em queda e com certo pessimismo em relação ao que virá nos próximos meses. Por outro lado, as famílias de menor poder aquisitivo estão mais otimistas pelo segundo mês seguido. A análise foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas.
Chamar um aplicativo de transporte e pagar uma conta pelo celular pode parecer simples no dia a dia de muitas pessoas. Mas para deficientes visuais pode ser bem mais complicada, a não ser que eles contem com um reforço. O amor uniu a Claudete e o Israel e o curso de tecnologias assistidas deu ao casal mais autonomia. Se antes era difícil sair para algum lugar, agora eles estão craques em chamar o motorista pelo aplicativo. Ia chamar o Uber e no fim acabei chamando o Uber Motos. E valeu também, né? Porque só ela ia sair, resolver um problema, né? E foi até bom que saiu mais barata a tarifa. E foi assim que a Claudete andou na garupa de uma moto pela primeira vez. Animada, ela conta que o próximo desafio é se preparar para o mundo dos negócios. O casal vende roupas online. O Pix, que eu estou aprendendo também, né? Estou fazendo já estou começando a fazer, né, essas negociações aí. Para mim foi muito importante também. Foi só começar a aula, eles se sentiram mais confiantes e a maioria até trocou de aparelho. É o caso do seu Antônio, quase aos 70 anos, se viu diante de possibilidades para gerenciar a vida como fazia 5 anos atrás, antes de perder a visão por causa de um glaucoma. Hoje eu tenho 2 contas digital, né? A principal, que seria a que eu recebo o meu benefício, que hoje eu deixo em casa essa conta, dentro de um tablet, né? Não ando com ela na rua. E uma conta que é para despesa diária, né, que é o Uber, por exemplo, que eu também chamo, e o controle financeiro total que eu tenho sobre aquilo que é meu, que meus filhos, minha família me apoia. Porque sempre foi assim, cada um tem o seu controle, e eu tenho o meu hoje. E o que falar do seu José? Não é alfabetizado, teve paralisia infantil e está radiante com o celular recém-comprado. Ninguém segura esse menino de 64 anos. Eu estou ligando para você para dizer que eu sei ligar. Não, se for preciso falar assim, comunicar lá em casa, eu dou meu jeitinho, comunico com o meu povo. E o meu povo está gostando. Fala, não, continua. Eles ficam felizes comigo. É uma felicidade que enche a professora de orgulho. Líria é deficiente visual há 10 anos. Ela tinha 19 anos na época. Quando a gente fala de tecnologias assistivas, né? Isso que você falou, o que exatamente isso significa? A gente fala dos leitores de telas, que as imagens que vocês fizeram dos celulares, leitores de tela para computador, aplicativos que vêm para facilitar a vida do deficiente visual no dia a dia, as televisões com acessibilidade, tudo que possa envolver acessibilidade com comando de voz para o deficiente visual. Então, tudo que nos dê acesso à tecnologia com acessibilidade é tecnologia assistiva. Apaixonada por tecnologia, ela diz que só não aprende quem não quer. E em abril vai ter outra turma, com 25 vagas. Claro, tem algumas dificuldades, um pouco com mais dificuldades, outro com menos. Alguns sempre vai ter uma dificuldade maior, outro menos, mas sempre dá. Sempre dá para aprender. Basta ter força de vontade e estar aberto a aprender que dá. E a seguir, excesso do uso de telas, como de celular ou computador, aumenta os casos de miopia em crianças. E veja também, onda de frio que causa estragos no Japão. Os turistas aproveitam o momento para se divertir. Levar as crianças logo cedo ao oftalmologista pode fazer muita diferença para a saúde dos olhos. O excesso do uso de telas pode ser um dos maiores causadores do aumento dos casos de miopia. Como você enxerga? Usa óculos? Com qual idade você começou a perceber que tinha alguma coisa errada com a sua visão? Entre os tipos de problemas de visão que atingem principalmente crianças e jovens, em maioria estão a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Cada um deles muda de um jeito a forma de enxergar o mundo. Mas, entre eles, o mais comum é a miopia. Miopia é uma disfunção dos olhos, onde o olho normalmente ele é mais alongado e faz com que a luz, ao atravessar os olhos, não foque sobre a retina, causando, então, uma distorção da visão.
E as dúvidas mais comuns são saber com qual idade o alerta deve ser maior e quais sintomas podem indicar que uma criança tenha miopia. Mas o mais comum é aparecer dentro da adolescência. O sinal mais óbvio da retina, da miopia, é uma dificuldade em enxergar à distância. Nas crianças, às vezes isso pode se manifestar quando você olha para a criança e ela faz assim com os olhinhos dela, porque ela está tentando fazer um foco ali para longe. De 2019 a 2022, foi registrado um aumento de 134% no número de casos de miopia entre crianças e jovens de 19 anos. Alguns estudos mostram que um hábito muito comum entre os brasileiros pode ser o causador desse dado alarmante: o excesso do uso de telas. A grande questão é que, na maioria das vezes, as crianças estão usando as telas em ambientes fechados, fora da luz do sol. Então, isso estimularia mais a formação da miopia, mais do que as próprias telas, na verdade, estar em ambientes fechados, sem exposição à luz solar. Para os pais, os cuidados com os olhos das crianças devem começar desde cedo. E o uso de telas tem algumas recomendações. Para crianças menores de 2 anos, a indicação é para que não tenham contato com telas. Entre 2 e 5 anos, o ideal é não ultrapassar 1 hora diária. E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. A partir dos 10 anos, as horas em frente às telas não devem ultrapassar as 3 horas. Além de todas essas recomendações, as consultas com o médico oftalmologista devem acontecer de 6 em 6 meses até os 3 anos de idade, passando a 1 vez por ano durante toda a vida. E o Dr. Marcelo dá uma dica para ajudar a descansar a vista de vez em quando. Primeiro é você tentar manter uma distância de mais ou menos um braço entre você e o monitor. Deixar sempre o monitor um pouco mais baixo da altura dos olhos e realmente fazer essas pausas. É uma regra chamada 20-20-20. E você deve, a cada 20 minutos na frente da tela, descansar por 20 segundos, olhando para 20 pés de distância, ou seja, olhando para longe. Isso relaxa a musculatura de foco e te dá mais conforto. Um levantamento da Polícia Militar apontou que 374 pessoas, entre motociclistas e garupas, morreram no ano passado em São Paulo. Isso representa um aumento de 40% em relação ao período pré-pandemia. O estudo da Polícia Militar mostra que há 2 anos foram registradas 283 mortes e em 2019 foram 268 vítimas fatais. Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, a pesquisa foi feita com base no InfoSiga, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito do Governo do Estado. Os dados levam em conta apenas as mortes de condutores ou garupas de motos em acidentes registrados em vias urbanas da capital paulista, ou seja, não entraram nesta estatística óbitos contabilizados em batidas em trechos urbanos de rodovias estaduais ou federais que cortam a cidade. O CPTRAN não computou os números de 2020 por ter sido o primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando houve uma queda comparada a anos anteriores da circulação de veículos não apenas em São Paulo, como em todo o país. Segundo os dados do InfoSiga, compilados pelo CPTRAN, as 374 mortes de ocupantes de motocicletas registradas ao longo de 2022 representam 46%, quase a metade de todos os 811 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito em vias urbanas da cidade no período analisado. Muitas dessas mortes, sim, estão relacionadas ao principal fator de risco, que é a velocidade. A gente tem um aumento do uso da motocicleta, tivemos um crescimento de 26% do emplacamento das motos nesse último período e, por consequência, muitas das motos, muitos motociclistas também estão trabalhando na parte de entrega, que quanto mais veloz ou quanto mais entrega, mais rendimento o motociclista vai ter. Então, a velocidade é o principal fator de risco. Quanto mais a pessoa se sujeita ou está vulnerável, principalmente ao fator velocidade, mais ele está exposto ao risco, e o que a gente tem visto é esse crescimento, principalmente na mortalidade dos motociclistas nesse período.
E para diminuir esses números, o Comando de Policiamento de Trânsito tem realizado mega operações de fiscalização de motocicletas no centro da cidade. De acordo com o CPTRAN, na última ação foram realizadas 5 blitz em pontos simultâneos da região central da cidade. Foram mobilizados mais de 100 policiais militares e 66 viaturas do comando. O CPTRAN quer intensificar a fiscalização de motocicletas e dos seus ocupantes para garantir o cumprimento das normas relacionadas à segurança, evitar acidentes e preservar vidas no trânsito. Mais da metade das vítimas de tumores no Brasil são de baixa renda e também escolaridade, de acordo com dados do Observatório de Atenção Primária da Humane, organização voltada à prevenção de doenças e promoção da saúde. Das pouco mais de 229 mil pessoas que morreram por neoplasias malignas ou benignas no país em 2020, mais de 126 mil tinham somente 7 anos de estudo, números que representam mais da metade das vítimas. Já 1/5 do total tinham entre 8 a 11 anos de escolaridade, enquanto 10% delas tinham 12 anos ou mais. O levantamento tem como base os dados mais recentes disponíveis no Sistema da Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. A análise também mostrou que mais da metade das vítimas são do sexo masculino. Em relação à idade, a incidência é maior entre aqueles que têm mais de 65 anos. Responsável por mais de 2/3 de todos os atendimentos oncológicos de Mato Grosso do Sul, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, está com déficit financeiro e enfrenta dificuldades para pagar as principais despesas. O Hospital de Câncer Alfredo Abrão é responsável por 70% dos atendimentos oncológicos do estado. Por mês são realizados 10 mil consultas, 1.300 procedimentos de quimioterapia, 1.000 de radioterapia e 300 cirurgias. Nós estamos na situação de limite. Nós temos 3 ou 4 despesas que representam 70% dos nossos custos. A primeira despesa é a despesa com pessoal, em seguida a despesa com medicamentos, é a segunda maior despesa. A terceira maior despesa é o pagamento com os médicos, que são prestadores de serviço. O hospital conta atualmente com 434 colaboradores, sendo 80 médicos. A folha de pagamento gira em torno de R$1.250.000. Com medicamentos são gastos mais de R$550.000 mensais. O hospital vive 98% da sua receita é originária do SUS. Segundo o diretor administrativo, a conta não fecha há anos, mas agora o hospital esgotou sua capacidade de endividamento e os bancos não aceitam mais fazer financiamentos. O déficit mensal é de R$770.000. Nós, parceiros, estamos precisando de ajuda para custeio. Não é uma ajuda pontual para se pagar uma despesa, pagar o médico, pagar o medicamento, 1 mês ou 2. Nós temos um problema de desequilíbrio financeiro, onde as nossas despesas são maiores do que a nossa receita. Por causa dessa situação, a quimioterapia ficou suspensa por 1 semana agora no começo do ano. E o 13º dos médicos foi pago com 1 mês de atraso. O salário referente ao mês de dezembro deveria ser depositado no dia 20. Mas o hospital não tem recurso para honrar este compromisso com os profissionais. A Prefeitura da capital pediu prazo de 10 dias úteis para apresentar uma resposta. A direção do hospital não sabe por quanto tempo mais será possível manter os atendimentos sem esse aumento no valor contratualizado. Nós estamos mais na mão dos nossos fornecedores e prestadores de serviço do que a nossa gestão, porque a gestão financeira possível de ser feita é a que a gente já vem fazendo há bastante tempo, só que isso está se exaurindo. A nossa capacidade de administrar esse déficit é muito difícil. Então, sem esse auxílio, sem essa revisão do nosso contrato, será impossível realmente a gente conseguir manter a qualidade desse serviço e esse volume de serviço por muito tempo. Uma onda de frio sem precedentes tem causado estragos no Japão neste início de ano. Mesmo assim, turistas conseguem aproveitar o clima gelado para se divertir. De acordo com informações da Agência Meteorológica do Japão, as temperaturas registradas em janeiro de 2023 estão entre as mais baixas em uma década. O frio rigoroso já ocasionou uma morte e também prejudicou o funcionamento dos transportes.
Centenas de voos foram cancelados por causa das tempestades e longos engarrafamentos têm se formado nas estradas. A capital japonesa, Tóquio, não sofre com a neve, mas também registra temperaturas abaixo do normal. Mas há quem aproveite o lado bom. Nesta quarta-feira, curiosos e turistas se divertiam e tiravam fotos no templo Zenkoji, em Nagano, cidade da região central do país asiático. Nós viemos esquiar, mas a neve era tão forte que desistimos. Voltamos a Nagano antes do previsto. Então decidimos visitar o templo Zenkoji porque ainda temos um tempo antes da viagem de volta. Nós já estivemos em vários resorts de esqui, como os de Shigai e do Monte Yokote, que também são muito gelados. Mas fazia tanto frio na estação de Nagano que não conseguimos aguentar. Ficou para um juiz decidir se o cantor Seu Jorge poderá ou não batizar o filho que nasceu no último domingo com o nome de um ritmo musical brasileiro, samba. Segundo a responsável pelo 28º cartório de registro da capital paulista, dentro da maternidade São Luís Star, no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista, o nome do bebê é incomum. Segundo Kátia Cristina Silêncio Possar, a lei que trata do assunto permite que o oficial não registre nomes que possam levar as crianças ao ridículo. A decisão final, que poderá ser tomada amanhã, caberá a um corregedor de justiça. E para quem não prefere deixar o samba prevalecer, a alternativa pode ser um bebê de 2 anos e 9 meses, que acompanha com o violão a mãe, tocando a música Ana Júlia, de Los Hermanos. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim. O vídeo já alcançou mais de 6.400.000 visualizações em uma rede social. Enquanto a mãe, Mariana Tamioso, canta a música, Arthur acompanha mostrando que sabe muito bem qual é a hora certa para acelerar ou encerrar o manuseio das cordas do violão. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em sor. Desde cedo, ele mostra que talento é o que não falta. Oh, Ana Júlia. E veja a seguir, Estados Unidos anunciam envio de 31 tanques de guerra para a Ucrânia. E ainda, no aniversário de 469 anos de São Paulo, o momento é para circular pelos locais mais frequentados da cidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira que planeja enviar 31 tanques Abrams para a Ucrânia para reforçar as tropas do país na guerra contra a Rússia. A medida foi uma recomendação do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Segundo Lloyd Austin, a medida fortalecerá a capacidade da Ucrânia de defender o seu território e atingir os seus objetivos estratégicos. Joe Biden disse que os tanques Abrams são os mais poderosos do mundo e, por isso, soldados ucranianos necessitam de treinamentos para que consigam utilizar essas máquinas. O presidente também se comprometeu a enviar para a Ucrânia peças e equipamentos necessários para sustentar efetivamente esses tanques no campo de batalha. Embora a iniciativa de Biden, funcionários do governo disseram que os tanques Abrams levarão meses para chegar até a Ucrânia. Isso porque os Estados Unidos deverão enfrentar algumas dificuldades para entregar os componentes necessários para os tanques. Já na semana passada, os norte-americanos disseram que existem algumas barreiras ao fornecimento de veículos para a Ucrânia. Em uma publicação no Twitter, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio dos Estados Unidos com o envio dos tanques. Abre aspas. Obrigado, presidente Joe Biden, por outra decisão poderosa de fornecer tanques para a Ucrânia. Grato aos Estados Unidos pelo apoio à liderança. É um passo importante no caminho da vitória. Hoje, o mundo livre está unido como nunca antes por um objetivo comum, a libertação da Ucrânia. Seguimos em frente, fecha aspas, disse Zelensky.
Apesar da medida, Biden reforçou que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia não é uma ameaça ofensiva. O presidente norte-americano disse que esse apoio visa ajudar a Ucrânia a defender a sua soberania. A cidade de São Paulo completa hoje mais um ano de existência. São 469. Mesmo conhecida como Terra da Garoa, na capital paulista não tem tempo ruim. Ela sempre se reinventa e se adequa, acolhendo nacionalidades e culturas de todas as partes do Brasil e do mundo. São Paulo está completando 469 anos e muita história já aconteceu por aqui. Mas o que fazer na cidade? Eu te convido a vir dar um passeio por alguns lugares que você não pode deixar de conhecer. Nós saímos aqui da Central de Produção de Conteúdo da Hit TV, no centro de São Paulo, direto para o nosso primeiro destino. E a gente começa o nosso passeio aqui na rua 25 de março, conhecida por ser o maior centro comercial da América Latina. Você encontra de tudo aqui. Tem roupa, tem sapato, acessório, itens para festa e decoração. Tudo o que você precisar você encontra aqui na 25 de março. O que a senhora busca aqui na 25 de março hoje? Bijuteria. E vem sempre? Vem sempre, cada 15 dias. Eu venho trabalhar mesmo, mas no dia a dia, coisas pro meu filho mesmo. Uma mochila, mais besteirinhas, né, que a gente procura. Tudo que é de bom e mais barato. E é ponto turístico. E o que vocês estão vindo aqui buscar hoje? Hoje a gente veio comprar uma caixinha de som. Uma caixinha de som, só isso? Só isso. Tem certeza que não vai levar mais nada? Na ideia inicial é só a caixinha, né? E depois de tanto andar e fazer compras, bate uma fome, não é mesmo? E assim como em um efeito de edição, a gente vem parar no Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, que junto com os 469 anos de São Paulo, completa 90 anos. E aqui tem tudo que o brasileiro procura em uma feira. Vamos ver? As frutas são as que têm grande destaque. Uma variedade imensa e algumas que parecem ser estranhas, mas têm um sabor incrível. Além disso, é claro, nós não poderíamos deixar de passar no Bar do Mané, que também completa aniversário junto com São Paulo e com o Mercadão. São 90 anos, ou seja, eles estão aqui desde que o Mercadão foi inaugurado. E meu avô, em 1933, ele veio para cá, para dentro do mercado, junto com o pessoal que estava nesse mercado informal. E essa história a gente carrega desde a fundação do mercado, que foi dia 25 de janeiro de 1933. Mas se engana quem acha que o lanche sempre foi assim, com esse tamanho todo. Na época do meu avô e meu pai, eles colocavam os lanches em cima do balcão, porque era um jeito mais fácil e rápido de servir o cliente. E os clientes naquela época, o mercado era um centro de abastecimento. Então quem vinha aqui no mercado na época era justamente os comerciantes, donos de hotéis, quitanda, feira livre. E esse pessoal, esse público, ele vinha justamente de madrugada. Então, naquela época, o jeito mais rápido de servir eles era justamente um lanche frio, deixado em cima do balcão, onde o pessoal se servia. Fato é que o lanche de mortadela ganhou tradição, foi se aperfeiçoando e virou um clássico para quem vem conhecer o mercado municipal. Agora bora lá que a gente ainda tem muito lugar para ir. E se você busca por cultura, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, é o melhor lugar. Por aqui as exposições são rotativas e às terças-feiras você consegue entrar gratuitamente. Além de toda a arte exposta aqui, a arquitetura encanta muita gente. O prédio tem um vão livre de mais de 70 metros, o que faz muita gente se perguntar como isso é possível. E saindo do MASP, a gente não precisa nem se movimentar muito. Aqui mesmo na Avenida Paulista, que é o maior centro empresarial do país. Por aqui, tempo é dinheiro. Mas vale lembrar que aos domingos a avenida fecha e vira um verdadeiro parque, no meio da selva de pedra. E muita gente reclama que São Paulo não tem praia.
Mas tem a Avenida Paulista que na prática funciona. Só faltou o mar. Mas aqui sobra lazer, diversão e música. O nosso passeio já está chegando ao final. Mas antes a gente teve que fazer uma última parada para encerrar com chave de ouro. Aqui, no Parque do Ibirapuera, as atrações para quem procura descanso são muitas. Tem museu, pista de caminhada, lugar para alugar bicicleta e pista de bicicleta e parquinho para as crianças. Que São Paulo é uma cidade apaixonante, todo mundo já sabe. Mas a gente já andou bastante hoje e agora eu vou encerrar a nossa matéria com uma água de coco geladinha da Verusca. E com milhões de pessoas vivendo aqui em São Paulo, a cidade reúne um pouco de tudo do mundo inteiro. Só tem um fator que pode ser citado que a nossa cidade não tem e faz falta para muita gente: uma praia. Os mais de 100 quilômetros que separam a cidade da praia mais próxima são para muitos um problema sem solução. Apesar da distância, a sensação de colocar os pés na areia já é uma realidade para alguns. A poucos quarteirões da icônica Avenida Paulista, paulistanos de nascimento e por opção se encontram para praticar beach tênis. O beach tênis é uma explosão mesmo de adeptos e de praticantes, e eu acho que é uma combinação de fatores. Primeiro que é um esporte agradável, descalço, pé na areia, remete à praia, né? A gente está numa cidade como São Paulo que não tem praia, então isso ajuda muito ao bem-estar. Além de praticar um exercício, uma comunidade nasce entre os jogadores, que se revezam entre a areia e uma área com mesas onde esperam sua vez. Entre os jogos conversam, comem e bebem em um clima descontraído e ao som de música. É como se fosse um domingo na praia, só falta um pouquinho de água, né? Mas é bem diferente por isso também, né? Ao invés de ter num parque lotado, você fica com um ambiente mais descontraído, tem uma música, às vezes tem alguma ativação de marca, então é bem diferente, bem legal. Eu acho que é um esporte que não precisa saber tanto a técnica para começar a dar joguinho. Mas eu acho que eu gosto muito mais do social também, de ser algo que você faz no final de semana, daí daqui a gente sai e vai comer, almoçar num restaurante. A modalidade, uma mescla entre o tênis tradicional, o vôlei de praia e o badminton, que pode ser jogado individualmente ou em duplas, se tornou uma febre. Segundo a Federação Paulista de Tênis, o número de quadras em São Paulo cresceu de cerca de 100 em 2019 para 500 atualmente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.